TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos que estão ligados aí, mais o Janela do Céu iniciando, e hoje o meu convidado é lá de Santa Catarina, Itajaí, o Vinícius Pacheco, tá aqui comigo para contar o testemunho dele para mim e para vocês. Eu também não conheço a história dele, né? Já tô curiosa para saber como que ele chegou até o Senhor, né? Porque todo mundo tem uma experiência diferente, né? Um testemunho com Deus completamente diferente, então é bacana a gente conhecer, né? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes aí. Deus abençoe. Isso aí, Vinícius, começa contando pra gente como é que foi os teus primeiros passos aí, o que que tu estava vivenciando no momento em que tu conheceu o Senhor. No momento que eu conheci o Senhor, na verdade, desde o início, assim, foi muito tremendo, porque eu achava que a minha vida estava tudo certo, tudo tranquilo, assim, né? Não me faltava nada, graças a Deus. O Senhor foi muito perfeito, assim, na minha vida, e, claro, a gente não dá valor porque a gente não vê, né? Uhum. Antes de conhecer o Senhor, a gente vive um mundo que acha que está tudo certo, que não nos falta nada, que a gente é o super-homem, né? E até então, eu vim de uma família com uma base estrutural financeira que me deu muitas boas condições, assim, então eu tinha uma vida até eu achava que tranquila, tudo certo, mas muitas pessoas falam que ou conhece o Senhor pela dor ou pelo amor, né? E eu até então não estava assim em sofrimento, ou que eu achava que estava num sofrimento muito grande. Eu vim do mundo, né, irmã? Assim, então, os cacos eram grandes, né? Eu tive que juntar os caquinhos depois que me apresentaram o Senhor, depois que eu conheci o Senhor, né? E daí teve um irmão que teve muita intrepidez no espírito e muita ousadia de ir na minha casa, que eu conhecia ele como um amigo, né? E eu conhecia ele do mundo, né? Eu trabalhava com ele e a gente tinha muitas experiências juntos, né? Inclusive de festa, de balada e tudo mais, de noite, de cerveja, drogas, enfim. Drogas da minha parte, ele só tomava cerveja. Sim. Então, o que que acontece? Daí ele chegou lá falando dessa novidade aí, eu ofereci para ele se ele queria alguma coisa, cerveja, churrasco e tal. Ele falou que não, tava tudo tranquilo. E eu falei, tá, mas o que que aconteceu? Tu tá doente? Aconteceu alguma coisa? Tu não pode beber? Tá tomando remédio? Não, eu me converti. E eu não acreditei naquilo, sabe? Porque eu conhecia ele era até de religião, da macumba e tudo mais. Eu Sim. conhecia as histórias dele. E eu não tinha acreditado naquilo. E ele me convidou para ir num grupo familiar, né, que ele me explicou que era célula e tudo. E eu ia minha família toda era daquele negócio de espiritismo, né? Uhum. Eu já tinha ido minha escola toda, eu estudei em escola de padre, né, de santo. E eu nunca entendia, não sabia nem quem era Jesus e Deus, Sim. Cristo, Jesus Cristo. Eu não sabia que eu era completamente perdido. E eu fui nesse grupo familiar, e nesse grupo familiar eu não entendi nada, né? Porque o primeiro grupo familiar, enfim, eu fui mais por educação. Uhum. Tu Daí eu recebeu o queria convite. saber, recebi um convite através do irmão do grupo familiar, né? Ele cumpriu o ID, glória a Deus na vida dele. E daí a gente foi uma segunda vez, porque eu queria entender, eu não queria deixar aquela lacuna sem entender, que eu não gostava muito de ir nos lugares ou me convidar, ou saber de alguma coisa parcial, eu sempre Uhum. entender, né? E daí na segunda vez eu entendi um pouco, assim, eu falei, eu acho que eu sei o que que eles querem. Na terceira vez que eu fui, daí eles estavam ministrando tabernáculo. Eu falei, não, isso aqui é coisa de maçonaria. Eu não vou participar disso. E daí tava eu e a minha esposa estava grávida, nós tínhamos a Letícia pequena, né? E nos convidaram para batizar. Eu falei, tu quer saber? Eu vou. E a Patrícia, eu também vou. E aí nós se batizamos. E daí foi desvendado a realidade da vida que a gente tinha para a vida que estava por vir, assim, Uhum. sabe? E foi maravilhoso, porque hoje faz 13 anos para 14 anos que nós fomos convertidos, nós nascemos nesse Sim. movimento, né?
E daí eu descobri quem era Jesus e que Deus era o maior provedor da minha vida, meu maior socorro. Nossa, passamos por muitas provações depois do Sim. batismo, E mas como é que enfim, foi essa questão de chegar, assim, à decisão do batismo? Porque, pelo que eu entendi, os dois, né, tinham pouco conhecimento, né? Não tinha aquela total realidade. E é assim mesmo, né, antes do batismo. Mas o que que foi que convenceu vocês a tomar essa decisão? eu comecei a ver que as pessoas se portavam de um jeito diferente, sabe? E através da conduta desse irmão que eu conheci no mundo, e depois de ser convertido, teve uma outra conduta comigo, eu falei, poxa, o que me impede disso? Se não der certo, eu não continuo, Sim. né? E hoje eu faço essas perguntas assim para as pessoas, mas o que te impede de seguir Jesus, sabe? Qual é a dificuldade? Vamos fazer assim, ó, se não der certo, sai, pode ser? Uhum. Nunca dá errado. Então foi isso. Eu queria continuar, eu queria ver até um dia, eu Uhum. queria ver se isso tudo era verdade, porque eu não venho de família que acredita muito no Senhor, né? Uhum. E eu sou o único, inclusive, da minha família hoje que é convertido, não convertido, se converteu e continua fazendo as mesmas coisas que Sim. fazia Uhum. anteriormente. Só eu fui um convertido que recebi a transformação, a regeneração, filiação, justificação, aquela coisa toda. E a gente está aqui nesse movimento até hoje e fazendo a vontade do Senhor. Uhum. Então, foi maravilhoso tudo isso. Então, assim, ó, a pergunta da irmã, eu queria ver essa transformação em mim. Por isso que eu aceitei o batismo. Uhum. Queria ter a experiência também. Depois de ver um Também, porque testemunho, né? Também a gente tem vontade de saber se isso funcionaria na minha vida também, né? O Senhor pode fazer isso em mim também, né? E como é que foi exato. essa parte de, pelo que eu entendi, tu não tinha muita experiência, né? Nem de participar em outras religiões, nada de cristãs, né? Então, como é que foi que tu sentiu, assim, essa parte de participar de grupos, de começar a ouvir aquela palavra? Foi estranho o que tu estava ouvindo? Como é que foi esse processo de se introduzir dentro da igreja, de tudo, todos esses conceitos e que a gente fala hoje é normal, né? Não, é normal a gente ouvir isso, mas a primeira vez chegando deve ser um conflito ali, né, de realidade. Sim, foi impactante, na verdade. Porque quem serve ao Senhor faz parte de um movimento. E esse movimento tem um modelo, né? Então, tu tem que seguir esse modelo. Então, para mim, foi muito impactante, assim, né? Ao primeiro modo, né? Porque eu não conseguia entender muito bem, porque tu pensa, no segundo convite, no segundo dia que eu fui num grupo familiar, estava ministrando sobre o tabernáculo. Sim. Eu não entendi nada, entendeu? São muitos detalhes, né? Uhum. Eu digo impactante, que foi para mim, porque assim, eu comecei, eu nunca ouvi falar sobre rejeição, entendeu? Eu tinha, mas eu não sabia de onde vinha. Eu nunca Uhum. ouvi falar sobre perdão retido, sabe? São coisas que são palavras que são tudo novo para mim, né? Que uma doença da alma pode me trazer uma doença na carne. Fala muito de carne, fala muito de ego. Isso eu nunca ouvi. Então foi muito impactante para mim. Tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não entendia muito bem isso, né? Então, eu comecei a entender mais através dos testemunhos dos irmãos, Uhum. então, no grupo familiar. E daí eu comecei a entender que, tipo, bah, parece que Deus dá exemplo para um, mas que os outros têm que seguir. Em alguma circunstância da minha vida, eu vou lembrar, tal irmão, naquele dia, teve esse problema através de um testemunho, né? Deu Uhum. testemunho que teve um problema. Eu não vou fazer de novo, porque eu não sou burro, né? Desculpa a Uhum. palavra. Se o irmão errou, por que que eu vou fazer igual? Sabe? Então eu comecei a seguir esses exemplos e comecei a entender. Começou, o Espírito de Deus começou a vir, ter mais vontade de ir nos grupos familiares. Uhum. Eu quero conhecer a igreja. Eu quero começar a andar com esses irmãos aí, porque parece tudo gente do bem, Uhum. sabe? Passou a ser um Então, imitador de Cristo. exatamente. Então, através desse modelo, eu comecei a entender que eu poderia ser transformado para ser para ter o caráter de Jesus Sim. Cristo na minha vida. Vamos supor, né? Uhum. Então, eu queria isso para mim.
eu levei minha família, eu levei minhas filhas, a minha esposa. Então eu posso dizer que foi a melhor escolha que eu tive na minha vida Uhum. há 14 anos. Que E bacana, eu né? nunca, eu já deixei de ir na igreja, né, Uhum. no templo, mas eu nunca, por dia nenhum, depois que eu fui convertido, eu deixei de falar das coisas do Senhor. Que bacana, né? É uma experiência que só o Senhor pode nos proporcionar, né? De conhecer um mundo completamente novo, né? Conhecer uma realidade completamente nova com Cristo, né? E tu comentou aí sobre termos, né? Que a gente usa na igreja, rejeição, da cura interior mesmo, né? E como é que foi esse processo? Tu sentiu o Senhor te transformando, te curando, te iluminando sobre esses assuntos? Sim, sim, de dia após dia. Eu via não era expresso para fora essa transformação, mas eu comecei a ver que dentro de mim eu não tinha mais vontade de fazer certas coisas, Uhum. entendeu? Eu fumava, eu bebia, eu tinha gostos, eu fazia o que eu queria, e eu via que aquilo ali já não fazia mais parte de mim, sabe? Eu não tinha mais vontade de fazer essas Sim. coisas. E daí eu comecei a ver que, tipo, bom, vou começar a buscar o que realmente me dá alegria, né? Nesse Isso, processo todo. isso foi alguém que te falou, olha, isso não é bom, isso tu não faz? Ou como é que foi chegando esse convencimento dentro de ti? Então, hoje a gente tem falado muito de religião, de legalismo, né? E eu conversei com um pastor de anos já nessa caminhada aí, ele falou assim, só que agora como eu fui chamado para missão, né? Eu sou pastor da cidade de Itajaí, Navegantes e região. Ele falou assim, irmão, só cuida para não amadurecer as ovelhinhas novas muito cedo. Pode dar errado, vai dar uma anomalia mais na frente. Então eu sou da época que eu amadureci muito cedo, então lá atrás eu cometi muitos erros, Uhum. né? Vendo os irmãos que estavam à frente dessa obra na minha vida, que me colocaram nesse caminho, né? Então eu comecei a correr, a entender, a Sim. discorrer que, Uhum. tipo, não, pera um pouquinho, eu acho que não é assim, mas o irmão faz assim, fala para fazer assim. Então, aos poucos, Deus ia me descortinando as realidades, por qual caminho eu tinha que seguir, Uhum. para onde eu tinha que andar, o que eu tinha que fazer, a quem eu tinha que falar, ao momento que eu tinha que ficar quieto, ao momento que eu tinha que falar, sabe? Então é assim, hoje eu sinto a presença dele abundantemente na minha casa, né? Sim. Na E minha, como na é minha, que na minha foi na tua família essa mudança? Os dois foram junto, começou junto, um foi primeiro, porque é uma mudança bem, bem drástica, né? De vida, de escolha, de decisão, tudo muda, né? Como é que foi dentro da tua casa? tem famílias que eu vejo assim a dificuldade que às vezes é o marido tá e a esposa não tá, a esposa tá, o marido não tá, o marido, o casal está, os filhos não estão. E eu assim, ó, eu agradeço ao Senhor porque em todos os momentos, desde o início, a gente foi junto, sabe? Eu fui, a Paty aceitou, a Letícia aceitou, a Lavínia, a Patrícia foi batizada com a Lavínia na barriga, então a Lavínia é de berço, a Letícia é de berço também. Sim. E depois que a gente recebeu essa unção, essa a missão de vir para cá, né, estar debaixo de uma missão, né, divina aqui nas cidades, eu percebi que aquilo lá também o Senhor ele permitiu que abrisse assim os nossos olhos, os Uhum. horizontes, né? Até mesmo das meninas. Então é um compartilhar diário que a gente tem aqui, que parece que o Senhor está sentado na mesa com a gente e a gente fala a mesma coisa, a gente compartilha das mesmas coisas, sabe? Uhum. Que bacana. Explicando, não, eu não sou santo, ninguém é Sim. santo, temos os nossos defeitos, né, irmã? Mas assim, ó, o avanço que o Senhor nos deu e nos permitiu chegar, nos Uhum. tocar através da intimidade com Ele, foi tremendo, foi Que tremendo. Eu incrível. só louvo a Deus, assim, porque em nenhum momento, claro, no meio da caminhada, eu tive vontade de pegar tudo e botar no lixo, tudo, porque vamos supor, a Patrícia fez alguma coisa, eu fiz alguma coisa completamente fora da Uhum. noção, sabe? E voltei para a carne.
e falei, põe tudo fora. Então, tudo que a gente fez, tudo que a gente busca, tá tudo fora do comum. Até mesmo por uma discussão, uma briga boba, assim, sabe? Mas isso daí, graças a Deus, não enche uma mão Uhum. que aconteceu, sabe? E o Senhor foi misericordioso e nos deu a graça de a gente estar aqui agora ainda. Uhum. Amém. Então, é uma alegria tremenda, porque todos nós, né, eu, a Patrícia, a Letícia e a Lavínia, fazemos parte do mesmo objetivo. Então, somos todos um nesse movimento, né? Por uma causa só, né? Uhum. O mesmo falar, né? O mesmo objetivo. Que bacana, né? O Senhor dá essa experiência de toda a família, né? Como tu falou, mesmo o comum a gente vê um primeiro, depois o outro, e um vai naquele processo primeiro, né? Mas que bacana, uma experiência com todos juntos, né? E como, tanto na tua casa como o teu pessoal internamente, né? Qual foi a maior mudança que tu viu nesse processo de aceitar o Senhor, de começar realmente uma caminhada com Ele? E de antes, como tu era antes e o depois? Antes, antes eu simplesmente botava na cabeça o que eu queria fazer e fazia do meu jeito, né? Um exemplo disso eu quebrei duas empresas minhas, onde eu botei a mão e o senhor não prosperou, Uhum. né? E depois que eu comecei a entender que tudo vinha do Senhor, tudo era para Ele, tudo por meio dele, e eu não podia fazer nada sem o ok e o aval do Senhor, sabe? Com aquela paz interior, aquela consciência, né, do Espírito na nossa vida, eu comecei a entender que, tipo, eu não posso mais nada, Uhum. sabe? Eu não posso mais ir em frente, eu não posso mais fazer qualquer tipo ir na padaria, sem orar, Uhum. né? E essas experiências que a gente tem são realmente para nos mostrar o quê? Que a gente vai em qualquer lugar e a gente precisa orar, porque tudo isso tem um Uhum. objetivo, né? Então, nessa caminhada, eu percebi isso. Eu não posso mais, assim, fazer o que eu quero, fazer o que eu acho que está certo, entendeu? Porque a mesa hoje fala, né, que, tipo, tá tudo na Bíblia, mas a gente só faz o que acha que tem que fazer. A gente não Escolha, né? obedece 100%, né? Exatamente. A gente faz escolhas erradas e acaba que dá errado. E depois a Uhum. gente vai fazer o quê, né? A injustiça da parte de Deus? É verdade. Nenhuma. Tu falou aí de depender do Senhor, né? De ser, podemos dizer, submisso a Cristo, né? De não ter a sua vontade, né? Fazer o que o Senhor quer. E às vezes, como tu falou mesmo, né? Quando tu chegou na igreja e ouviu um termo desses, as pessoas ficam um pouco apavoradas, né? Quando escutam de, meu Deus, eu vou ter que depender de Cristo, não vou fazer o que eu penso, o que eu quero, né? E na tua experiência, assim, como tu diria que é essa vida de depender do Senhor? É uma vida de paz? É uma vida... Como que tu expressaria isso para quem tá nos ouvindo? Quem não entende, na verdade, o que é andar com o Senhor, nunca vai descobrir, nunca vai saber o que é não ter e estar em paz, sabe? É não depender de nós, é não acreditar em. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uhum. Eu confio no Senhor, sabe? Do que adianta ter uma casa com os muros altos, câmera para tudo que é lado, segurança, portaria, 24 horas, sendo que tu não consegue dormir com a tua cabeça tranquila no travesseiro e tu não tem um sono tranquilo? Uhum. O que adianta ter uma conta cheia, sendo que tu tá cheio de problemas, cheio de decepções, cheio de problemas familiares, cheio de perdão mal resolvido, doença na família? Então não adianta, sabe? E depender do Senhor, como é que se diz quando a gente é próspero, né? Que a prosperidade significa ter a ausência de necessidades. Isso é depender do Senhor. Quando fraco a gente então a gente que é forte. Uhum. Os humildes e mansos herdarão a terra, herdarão os céus. Né? Então são esses detalhes, esses versículos assim que explicam tudo isso, né? Que é Uhum. uma dependência completa do Senhor. Uhum, que bacana, né? E ouvindo a tua história, assim, dá pra ver que é bem uma caminhada com o Senhor, né? Tem o primeiro passo, conhecendo Cristo,
depois a família toda junto, né? Essa mudança que o Senhor faz internamente, da gente passar a conhecer não só os termos, né, da palavra da igreja, mas realmente a vivenciar aquilo, né? A compreender com experiência tudo que a gente escuta e ouve do Senhor, né? E a gente tá quase chegando ao final, mas eu ainda queria que tu contasse rapidamente como é que foi a tua experiência como presbítero agora, né? Acho que é recente essa novidade, mas que tu queria que tu contasse a tua experiência com Cristo nesse momento se tornando presbítero. Amém. Na verdade, eu creio que é a resposta de tudo que o Senhor quer da nossa vida, né? Uhum, Porque a gente tem um processo, quando a gente alcança esse processo e se cumpre na nossa vida, a gente tem um outro ciclo, né? E eu mudei de cidade, uhum, eu mudei de cargo em função da igreja, né? Antes eu tinha como o líder do exército do homem, líder da uhum, tribo de Gade, era envolvido com as coisas da igreja. Esse ciclo acabou-se. Então o Senhor me deu outra função. Então é que eu creio que é para se cumprir, assim como se cumpriu na minha vida, né? Muitos outros irmãos já estão uhum. no processo e já são pastores, só que eles não sabem, né? E eu Verdade. fui estabelecido assim. Eu sempre falo, o Senhor ele quer tem um louvor que diz assim, o Senhor quer corações prontos não, alguma coisa assim, coração pronto e disponível para o Senhor. Uhum, A gente não está pronto, mas o nosso coração está disponível para o Senhor, né? Pronto a gente nunca vai estar, na verdade, né? Então essas experiências, todas essas experiências que eu já tive, todos esses anos de vivência com o Senhor, eu estou tendo na prática agora, né? uhum. Antes eu só via e agora eu estou vivendo muito mais ainda, né? O Senhor colocou um amor muito grande assim nos nossos corações. Eu falo que eu recebi essa missão, mas a minha casa toda está sob a É missão, né? verdade. Do Senhor. Então, todos nós recebemos esse encargo e o Senhor ele está dispensando um amor tão grande assim na nossa vida que ele desabrochou Uhum. e no coração de cada um aqui dentro. Então, ele está falando muito mais perto, né? A nossa intimidade aumentou bastante. Aquele, eu parei de lutar, Uhum. né? Depois desse chamado, eu parei de lutar e me entreguei verdadeiramente assim para pro sopro do Espírito, onde o Senhor quiser me levar, a gente vai estar disponível, Isso aí. né? E foi e está sendo maravilhoso dia a dia, com muitas experiências, né? Conhecendo pessoas, conhecendo famílias e dando testemunho. Hoje em dia nós temos até um grupo familiar que a gente faz um híbrido lá de Portugal. O Ai, irmão que bacana. está necessitado, não tem recurso humano de lá, né? Uhum. Mas a gente conecta no virtual, ele está na mesa e é mais uma experiência para Uhum. Com compartilhar, certeza. É tá verdade. recebendo, tá recebendo as bênçãos do Senhor. Que legal. Vinícius, muito obrigada pelo teu testemunho aqui, ter dado teu tempinho, ter contado a tua história. E a gente, infelizmente, já chegou ao fim, né? Tenho certeza que tu tinha muito mais experiências aí com Cristo para compartilhar. Mas vou deixar um minutinho para te deixar tuas considerações finais, um incentivo para quem tá ouvindo o teu testemunho. Amém. Que todos, assim, quando o Senhor falar, né? Que o Senhor fala com todo mundo. A gente ouve o que a gente quer, não é verdade, né? Então a gente não se faça mais de louco, né? A gente tem que sair do nosso conforto, da nossa Uhum, casa. Então, o Senhor fala que a gente tem que cumprir o ID, tem que levar o Evangelho do Reino, a salvação a todos, né? E a gente não pode mais, porque os dias tão bem difíceis, né, irmã? uhum, Nesses últimos tempos aí. E tudo está acontecendo, está tudo escrito na palavra, e eu creio que tudo vai acontecer. Muitas coisas ainda vão acontecer aos nossos olhos, e o Senhor fala para a gente ficar tranquilo, porque está escrito que vai acontecer. E que a gente esteja preparado, né? As nossas famílias preparadas, nosso coração preparado para os próximos dias aí. E que o Senhor seja o nosso socorro, nosso fiel Salvador aí sempre, né? E que não desista das coisas do Senhor, porque é muito grandioso o que o Senhor já fez na nossa vida, né? E tem muita coisa para fazer ainda. Mas a gente só vai saber tendo intimidade com o Senhor e experiências práticas na vida da uhum. igreja. É verdade. Amém. Vinícius, muito obrigada pelo teu testemunho. Boa noite, Ana. Obrigado a todos.
Deus Obrigada abençoe. a todos aí que estiveram aqui com a gente também, ouvindo mais um Janela do Céu, mais um testemunho e experiências com o Senhor, que vocês tenham sido também muito incentivados a dar o primeiro passo ou a se manter firme na caminhada com Cristo. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.